Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Todo esse povo mais que vencedor, paz seja convosco. Podem sentar-se. Eu agradeço ao pastor Carlos e ao pastor Paulo que me fizeram esse convite para estar aqui. Eu aceitei com grande alegria, porque eu conheço o pastor Carlos há muito tempo e no dia que eu fui consagrado a obreiro na Igreja do Evangelho Quadrangular, na convenção estadual, ele era um dos principais preletores daquele dia, e a mensagem que ele pregou sobre a sua experiência na obra de Deus aqui nesse lugar nunca mais saiu do nosso coração. Então eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Carlos e é uma grande alegria estar aqui com todos vocês nesta noite. E eu quero, antes de falar a palavra sobre a volta de Cristo, quero ler com vocês, primeiramente, 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios, capítulo 15. Diga-se um mistério. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Deus poderoso, a palavra não voltará vazia, mas ela realiza em nós e por meio de nós o propósito para o qual ela é liberada, para a glória do nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Podem sentar-se. Eu quero nesta noite dar um toque profético do chofar. Essa leitura que fizemos aqui diz que a última trombeta soará. E quando a Bíblia fala de trombeta, exceto quando fala de duas
trombetas de prata, mas as demais passagens da Bíblia que falam do toque de uma trombeta é o shofar. E a palavra shofar significa simplesmente um chifre. E esse toque do shofar, ele representa, ele é, na verdade, a voz de Deus. Quando fala aqui que a última trombeta tocará, ou soará, não é aquela corneta parecendo um pistão, não, é o shofar. Então o último shofar vai ser tocado no céu. E o shofar, ele representa a voz de Deus. E quando o shofar é tocado na Bíblia, são três principais coisas que o toque do shofar significa. Primeiro, é um sinal de alerta para arrependimento. E vocês estão fazendo essa campanha de 40 dias de jejum, muito forte isso, tenho certeza que vai fazer diferença, porque Satanás não aguenta 40 dias de jejum, de consagração. Ele já está derrotado, já está debaixo dos nossos pés. Eu fiz uma consagração até 31 de janeiro, 30 dias do dia 2 de janeiro até 31 de janeiro, 30 dias. Mas a próxima eu vou fazer igual o senhor está fazendo, 40 dias. Porque é muito forte isso. E quem está acompanhando esta campanha de jejum, de oração, você pode ter certeza que sua vida vai mudar. E eu quero dar um toque do shofar nesta noite, para que você esteja alerta, olhando para a sua vida e vigiando, porque Jesus diz: vigiai e orai. O segundo significado do toque do shofar está dizendo assim: olha, estamos em guerra, tome atitude, estamos em guerra. Então nós estamos em guerra. Você vê quando Gideão tocou a trombeta, ele tocou o shofar, e o povo compareceu para a guerra. No final, Deus escolheu somente 300. E os 300 tinham na sua mão um shofar, uma trombeta, e também um cântaro. Esse cântaro, um vaso de barro, tinha uma tocha de fogo dentro dele. E quando Gideão fez o sinal combinado, os 300 homens tocaram a trombeta, quebraram o vaso e apareceram 300 tochas de fogo, e os midianitas foram derrotados. E o terceiro significado do toque do shofar é: o milagre que você está pedindo vai acontecer. Vai acontecer. E eu quero, antes de dar esse toque, mostrar para vocês que o toque do shofar, ele representa a própria voz de Jesus Cristo. Quando João estava na ilha de Patmos, e ele diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor, ele se achou em espírito, e ele ouviu por detrás dele uma voz como voz de trombeta. Está em Apocalipse capítulo 1. Ele ouviu uma voz de trombeta, voz de shofar, voz de shofar. Quando ele olhou para trás para ver quem falava com essa voz de shofar, quem é que ele viu? Ele viu Jesus Cristo em toda a sua glória, né? Diante dele. A voz de Cristo é como a voz do shofar, igreja. Por isso que é bom
a igreja está familiarizada com o toque do chofar, e isso tem acontecido assim, tudo quanto é igreja, ou tocando o chofar ao vivo ou na gravação, mas está sendo ouvida a voz do chofar. E a voz do chofar também é a voz de Deus através do pregador, o pastor da igreja pregando a palavra. Então, 3 coisas. Primeiro, alerta, vigia, arrependa-se. Segundo, estamos em guerra, tem que tomar atitude de guerreiro. E terceiro, pode agradecer a Deus porque o seu milagre vai acontecer. Agora nós vamos fazer um ato profético. Preste bastante atenção para você fazer esse ato profético direitinho. Quando eu começar a tocar o chofar, você vai abaixar a cabeça assim, num gesto que você reconhece que é só o sangue de Jesus para te purificar de todo pecado. Porque o primeiro toque do chofar é arrependimento. Arrependei-vos. Amém? Então, vocês vão estar sentados assim como estão. Quando eu der o primeiro toque, o que vocês vão fazer? Abaixar a cabeça, simbolizando, é um ato profético, simbolizando que você reconhece isso, que o sangue de Jesus é que te purifica de todo pecado. Aí eu vou dar o segundo toque. Quando eu der o segundo toque, você vai pegar a Bíblia e ficar em pé e levantar. Por quê? Estamos em guerra. Tome uma atitude, pegue a sua espada. Amém? Os irmãos estão prestando atenção? No toque número 2, você vai pegar a Bíblia e ficar em pé. Tá certo? Número 3, quando eu terminar o toque número 3, você vai gritar aleluia e aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, só para você entender, o toque do chofar, ele tem 3 partes. Esse é o primeiro toque. Aí você vai abaixar a cabeça, em sinal que você está ok. O sangue de Jesus te purifica. Segundo toque. Aí você vai pegar a Bíblia, ficar em pé. Aí quando eu der o terceiro toque, aí você vai gritar aleluia e aplaudir o Rei dos Reis, crendo que o seu milagre está liberado. O milagre que você está pedindo nessa campanha, Deus vai te dar. Amém? Então vamos ver. Falei mesmo. Não esqueça. Número 1, abaixar a cabeça, sinal de arrependimento. Número 2, pegar a Bíblia e ficar em pé. Número 3, aplaudir e gritar aleluia. Amém? Amém.
trazer esta palavra que eu chamo de um perfil da volta de Cristo. Primeiro, por que nós cremos de fato que Jesus voltará? Então, em primeiro lugar, porque nós cremos na Bíblia. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E os profetas do Antigo Testamento falaram sobre as duas vindas de Cristo. Eles não falaram só sobre uma vinda, eles falaram sobre duas vindas. A primeira, que ele veio em humilhação. Uma das principais passagens está em Isaías 53. Você lendo Isaías 53 e lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, você pode falar assim: Isaías 53 se cumpriu completamente. E o mesmo profeta Isaías, em Isaías capítulo 11, ele está falando da segunda vinda de Cristo. Ele está falando que Jesus voltará segunda vez, vai estabelecer o reino do milênio. E tem aquela passagem em Isaías 11, muito conhecida, que até os animais serão mansos, as feras serão mansas, o leão vai passar junto com o cordeiro, e um menino vai guiá-los, e uma criança brincará e colocará a mão na cova de uma serpente, e a serpente não vai morder, não vai haver nenhum mal em todo o santo monte do Senhor. Então é uma profecia da segunda vinda. Então, se cumpriram todas as profecias da primeira vinda, se cumprirá também as da segunda vinda. Por isso nós cremos que Jesus voltará. A segunda razão que nós cremos que Jesus voltará, porque o próprio Senhor Jesus prometeu que voltará. O próprio Senhor Jesus prometeu que voltará para a sua igreja. Jesus disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus prometeu que voltará a segunda vez, e Ele vai cumprir a sua promessa. Quantos creem que Jesus cumpre a sua promessa? Ele cumprirá, Ele falou que voltará, Ele vai voltar, igreja. Em terceiro lugar, até anjos pregaram que Jesus voltará. Porque 40 dias após a ressurreição de Cristo, Ele ainda esteve ensinando os discípulos, e no último dia, no 40º dia, Ele estava sobre o Monte das Oliveiras e deu instrução acerca dos discípulos buscarem o poder do alto, esperar a promessa do Pai, receber o batismo do Espírito Santo, testemunha de Jesus até os confins da terra. E terminadas essas instruções, Jesus começou a subir diante dos discípulos. E Ele começou a subir, e foi subindo, 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 até desaparecer nas nuvens. Você pode imaginar que cena extraordinária. A cena foi tão maravilhosa, pastor Carlos, que depois que Jesus desapareceu nas nuvens, os discípulos ficaram olhando para as nuvens. Eles não conseguiam mais parar de olhar para as nuvens. Então apareceram dois anjos vestidos de branco e disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando às alturas? Este mesmo Jesus, disse os anjos, esse mesmo Jesus
depois os apóstolos prosseguiram pregando e ensinando que Jesus voltará. E um dos que receberam a revelação mais completa a respeito da volta de Cristo foi o apóstolo Paulo, que nós lemos aqui, que ele teve essa revelação, que Jesus virá arrebatar a sua igreja ao toque da última trombeta. Então os apóstolos prosseguiram ensinando que Jesus voltará. E hoje você está aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma voz profética aos quatro cantos deste mundo. A igreja do Evangelho Quadrangular está anunciando o Evangelho completo, que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus cura e que Jesus voltará para buscar a igreja vitoriosa, uma igreja que vence o pecado, uma igreja vestida de noiva, vestes brancas, alvejadas pelo sangue dele. Então eu quero destacar aqui, em segundo lugar, que Jesus mesmo falou sobre vários sinais dos fins dos tempos. Ele disse em Mateus capítulo 24 que nos últimos dias haveria falsos cristos, falsos profetas. E como tem hoje falsos cristos e falsos profetas, gente que tem a coragem de falar que eu sou o Cristo, que no Brasil tem um que se intitula de Ir Cristo, talvez vocês já o tenham visto na televisão, né? Ele diz que ele é Jesus Cristo. E eu ouvi falar que nos Estados Unidos tem uns 450 Jesus Cristo. Então muitos falsos cristos e falsos profetas. Falsos profetas são pessoas que ensinam um caminho para a salvação sem precisar do sangue de Jesus. Então toda religião, para ser salvo, não precisa do sangue de Jesus, não precisa de crer no sangue de Jesus, eles creem em outras coisas. É falso profeta, e tem muitos. Como se multiplicam hoje em dia os falsos profetas. Jesus falou de guerras e rumores de guerra. Então nos últimos 2 séculos muitas foram as guerras, e no Oriente Médio não pense que a guerra parou, é apenas uma trégua, que a qualquer momento a briga começa de novo, porque quando eles estão sem lançar bombas, eles estão lançando bombas de palavras, e o problema do Oriente Médio é a briga por Jerusalém, porque os árabes querem que Jerusalém seja capital dos árabes, mas os judeus, de acordo com a Bíblia, não abrem mão que Jerusalém é capital de Israel. E o diabo sabe que Jerusalém, além de ser capital de Israel, será a capital do mundo inteiro quando Jesus reinar no milênio. Então essa briga não vai acabar. Guerras e rumores de guerra. Jesus também falou que haveria muitos problemas, catástrofes, fomes, pestes, terremotos. Então nos últimos anos você tem visto grandes terremotos, como o ano passado, que o Japão foi arrasado por um grande terremoto. Anos anteriores, vários terremotos, assim em número maior. Sempre houve terremoto, mas ultimamente o número está sendo maior. Catástrofes. Em alguns lugares as pessoas estão morrendo de sede, em outros lugares estão morrendo afogadas nas enchentes. Então desastres
sinais, inclusive provocados pela destruição que o próprio homem provoca na terra. Então, tudo isso são sinais que o mundo está caminhando para o cumprimento de um tempo profético chamado a Grande Tribulação. E o profeta Daniel fala que nos últimos dias a ciência se multiplicará. E é o que está acontecendo hoje. A ciência se multiplicando a tal ponto que você compra hoje um computador de último lançamento, e a hora que você sai da loja, já não é mais o último lançamento, já inventaram outro muito melhor. Você compra um celular que você fala, agora eu comprei um celular mais moderno. Você saiu da loja, já tem outro mais moderno do que o que você comprou. E a ciência vai se multiplicando, o conhecimento profético também está aumentando. Mais e mais pessoas estão hoje conhecendo as profecias bíblicas. E veja bem, na política internacional, o grande fenômeno do mundo inteiro se unindo comercialmente, se unindo para que aquilo que os presidentes dos países chamam de a nova ordem mundial. E o mundo está sendo preparado para isso, a tal maneira que se você estiver prestando atenção nos noticiários, você pode ver que os ditadores estão caindo. Os ditadores estão caindo e a democracia está avançando no mundo inteiro. E até a China comunista já entendeu que não pode ser fechado, tem que comercializar com o mundo inteiro, porque o país que ficar fechado fica sozinho e morre atrofiado. Então, sabe por que está acontecendo isso? Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 17 que 10 reis ou 10 presidentes de 10 principais nações do mundo vão entregar pacificamente o poder mundial ao anticristo. Sabe o que significa isso? A democracia está avançando no mundo inteiro, porque a democracia vai eleger um presidente mundial que será o anticristo. Mas ele não vai falar assim, gente, eu sou o anticristo. Ele vai falar, eu sou o Messias esperado e amado de todas as nações, solucionador de todos os problemas. É assim que ele vai manifestar. Mas você não precisa entender. Se você crê em Jesus Cristo, você não vai conhecer quem é o anticristo. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando, igreja. A corrupção está aumentando no mundo. Olha, o que acontece aqui em Santos Dumont, de um vereador fazer o que o pastor Carlos fez. Isso não acontece em muitos lugares, não. Isso é raro. Para mostrar que ainda tem homens que mantêm a integridade, que não se deixam comprar pelo dinheiro corrupto. Vocês devem se orgulhar do pastor que vocês têm, porque isso mostra que vocês podem crer na palavra que é pregada aqui nessa igreja, que tem testemunho. Porque no mundo o amor está esfriando, com o amor se esfriando, aumenta a corrupção, aumenta a violência, aumenta a perversão, aumenta tudo que não presta e não provém de Deus. Mas Jesus disse que em meio a tudo isso,
aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar em seguir a Jesus de verdade. Eu quero entrar aqui em 3 perguntas esclarecedoras. Pergunta número 1: quando é que será a volta de Cristo? Quando é que Jesus voltará? Então o próprio Jesus nos deu essa resposta em Mateus 24:36, quando ele diz: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, senão somente o Pai. Ninguém sabe o dia nem a hora. Como é que alguém se atreve em falar que em dezembro de 2012 o mundo vai acabar? Sempre houve falsos profetas profetizando. Por exemplo, você vendo a história, antes de chegar o ano 1000 depois de Cristo, o mundo inteiro tinha medo do que ia acontecer no ano 1000. Na passagem de ano do ano 999 para entrar no ano 1000, todos tinham medo, porque achavam, e os falsos profetas enfatizavam que no ano 1000 o mundo ia acabar. Chegou o ano 1000 e o mundo não acabou. Aí veio uma nova profecia: de 1000 passará, mas de 2000 não chegará. Você já ouviu falar isso? Aqueles que já passaram dos 30 igual eu, já ouviram falar isso? Que de 1000 passará e 2000 não chegará. Então, antes do ano 2000 chegar, o mundo inteiro tinha uma expectativa de alguma coisa que ia acontecer quando o relógio marcasse meia-noite e entrando no ano 2000, que até os computadores iam parar, ia dar um blackout mundial, uma confusão, alguma coisa, e os falsos profetas também diziam que 2000 não chegará, de 1000 passará, mas 2000 não chegará. Bom, já estamos em 2012. Agora eles inventaram que vai ser em dezembro de 2012 que o mundo vai acabar. Com que autoridade? Muitos já previram, marcaram datas para a volta de Cristo. Todos eles fracassaram. Todos eles fracassaram. Os fundadores dos Testemunhos de Jeová tinham profetizado que Jesus voltaria em 1914. E Jesus não voltou em 1914. Aí eles inventaram uma doutrina diferente, que Jesus já voltou só para os 144 mil que já estão no céu com eles. Mas a Bíblia diz que os 144 mil ainda não se manifestaram. E outra coisa, não são pessoas brasileiras de várias nações, assim, são judeus. Só judeus. Descendente de sangue de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão pela fé, porque a Bíblia diz que os da fé são filhos de Abraão. Tem alguém da fé aqui? Amém? Mas nós não somos descendentes de Abraão no sangue. Geneticamente nós não somos. E os 144 mil são geneticamente judeus, e ainda não se manifestaram. Vai ser durante a grande tribulação. Então ninguém sabe o dia e nem a hora. E eu vou te dizer uma coisa: eles estão dizendo que o ano 2012 o mundo vai acabar em dezembro. Pois eu quero dar uma palavra profética: nós vamos arrasar o mundo, nós vamos arrasar o inferno, porque nós vamos arrancar almas das garras de Satanás nesse ano, muito mais do que os anos anteriores. E mais, tome posse disso, tome posse do corpo de Jeová nessa noite. Que dezembro de 2012 vai ser o melhor dezembro da sua vida. Ninguém sabe o dia nem a hora, igreja. Na verdade, a doutrina da nossa igreja ensina que a volta de Cristo será iminente. Diga iminente. Iminente. Não confunda com a palavra eminente.
Eminente é aquilo que está em destaque, é aquilo que está aparecendo. Por exemplo, o Brasil é um país eminente, que é um país que está aparecendo muito no cenário mundial. Aqui, nessa região aqui, essa igreja é eminente. Eu nunca tinha, hoje é a primeira vez que eu piso na cidade de Santos Dumont. E cheguei aqui sem errar o caminho. Porque quando eu cheguei lá embaixo, eu olhei, é ali. Porque essa igreja está em eminência. Mas iminente é diferente. Iminente significa aquilo que pode acontecer a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum sinal. O toque da última trombeta é iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. Quando eu falo de sinais da volta de Cristo, não é sinal do arrebatamento da igreja. Daqui a pouco eu vou te dar o que eu chamo de chave para você entender a volta de Cristo. Não é sinal que a última trombeta vai tocar, porque não tem sinal, não precisa cumprir mais nada. A qualquer momento vai se ouvir um toque de chofar, e aqueles que estiverem crendo em Cristo, que estiverem vivendo com uma vida com Jesus, vão ouvir um toque de chofar vindo do céu, e vai entender que o chofar está falando o seu nome, e você vai subir. Iminente, a qualquer momento isso vai acontecer. Está compreendendo? Então, quando é que Jesus voltará? A qualquer momento. Ninguém sabe o dia e nem a hora, nem o ano, e nem o mês, nem mesmo o século. Uma coisa nós sabemos: Jesus voltará. A segunda pergunta que eu quero colocar é: como será a volta de Cristo? A primeira pergunta foi quando. Então ninguém sabe o dia nem a hora. Mas como será? De que maneira vai ser essa volta de Cristo? Então preste atenção, porque Jesus também ensinou isso. Ele diz assim: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Preste atenção nessa ilustração de Jesus. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, e é visto por todos. Quer dizer, quando dá um relâmpago, se alguém falar assim com você: vem cá, vou te mostrar como é que é o relâmpago, vem cá para você ver. Que é isso? Eu já vi isso. Porque quando dá um relâmpago, todo mundo viu. Jesus voltar, ninguém vai poder enganar um ao outro e falar: olha, vem cá, porque ele está ali, ó. Não, vai lá, porque ele está lá. Não, quando ele vier, todo olho o verá. Assim como o relâmpago. Então, eu quero colocar aqui o que eu chamo de a chave para a compreensão com clareza sobre como será a volta de Cristo. Essa chave consiste em você entender o seguinte: a volta de Cristo tem duas fases. Diga, duas fases. Faz esse gesto assim para você não esquecer. Duas fases. Duas fases. Duas fases. Preste atenção, porque não é duas voltas de Cristo, não. É uma volta de Cristo só, que se manifestará em duas fases. Fase número 1 é quando Jesus voltará para a igreja. Fase número 2, quando ele voltará com a igreja. Presta atenção nessas duas palavras: para e com. Então, primeiro, fase número 1, ele voltará para a igreja. Fase número 2, ele voltará com a igreja. Para ele voltar com a igreja, é porque na
fase número 1, ele voltou para a igreja, levou a igreja para o céu. Fase número 2, ele desce do céu com a igreja, compreenderam? A fase número 1 é chamada o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é a leitura que nós fizemos, que a qualquer momento a trombeta, a última trombeta soará, e os mortos em Cristo, não é todos os mortos não, somente os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados. E nós, os que estivermos vivos, esse corpo mortal será transformado em corpo glorificado para subir ao encontro do Senhor dos ares. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Paulo explica melhor isso. Ele diz o seguinte: que no arrebatamento da igreja, nós os vivos não vamos subir primeiro do que os crentes que já morreram. Então veja bem, ele começa dizendo assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Ele não quer que nós ignoremos esse assunto da morte, que é uma realidade na nossa vida. Ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus voltará para arrebatar a igreja, e ninguém sabe o dia e nem a hora que qualquer um de nós pode ser chamado individualmente para o céu. Então temos que estar preparados. Então o povo de Tessalônica estava preocupado, porque Paulo ensinava o arrebatamento a qualquer momento. Aí os irmãos da igreja falaram assim: mas meu Deus, quer dizer que os irmãos que morreram, aqueles que eram salvos, que eram membros da igreja, que morreram, eles vão perder o arrebatamento? Aí Paulo explica que nós, os vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Na Bíblia, os que dormem são aquelas pessoas que morreram salvas. Aquela pessoa que antes de morrer fisicamente, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A morte, Paulo diz: não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Quando uma pessoa salva morre, irmãos, essa pessoa, o que aconteceu com ela? O espírito com a alma, porque o espírito não separa da alma, nós somos espírito, alma e corpo. O espírito com a alma sai do corpo e vai para o céu, e o corpo volta ao pó. Quando a pessoa não é salva, o espírito com a alma desce para o inferno, para a chama eterna, e o corpo para o pó. Por isso que Jesus diz: uns ressuscitarão para vergonha e condenação eternos, outros ressuscitarão para a vida eterna. Então, é nesta vida que você define como será a sua eternidade. E Paulo nos assegura, a palavra de Deus nos assegura, que os irmãos que morreram salvos, eles vão ser os primeiros a ouvir o toque da última trombeta, igreja. Na primeira fase da volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, no momento, num piscar de olhos, a última trombeta vai tocar, o último chofar será tocado no céu, e todos os lugares na terra, seja no cemitério, seja no fundo do mar, seja no meio do mato, seja onde for, que ficou pó do corpo de um crente, aquele lugar ali vai se abrir, porque
quando Jesus descer do céu, as almas dos irmãos e irmãs salvas que estão lá vão descer junto com Ele, e Ele vai parar nas nuvens e vai lançar as almas dos salvos para a terra, e cada alma vai encontrar, ainda que seja uma poeirinha, uma cinzinha de nada que ficou do corpo daquela pessoa, ali vai ressuscitar aquela pessoa com o corpo glorificado, com o corpo imortal, com o corpo imortível. Porque Jesus disse: eu virei e vou levar vocês para que onde eu estiver vocês estejam também. Então os irmãos que morreram salvos vão ser os primeiros a ressuscitar, e com o corpo glorificado. Quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou com o corpo glorificado, de maneira que os discípulos estavam no salão, no cenáculo, com as portas todas trancadas, e sem precisar de abrir portas, Jesus entrou, porque o corpo glorificado atravessa a parede, atravessa qualquer coisa. Inclusive, uma coisa muito especial na ressurreição de Jesus: quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto, o anjo veio e arredou a pedra que fechava o túmulo. Não precisava disso, porque Jesus, quando ressuscitou, Ele podia atravessar aquela pedra. Mas por que houve um terremoto? Por que o anjo tirou a pedra? Para testemunho, para que as pessoas vissem que o sepulcro está vazio. Assim, quando toca a última trombeta ecoar pelos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão. As sepulturas dos cemitérios onde foi sepultado alguém salvo vai se abrir, e onde estiver o resto mortal de um crente, a terra vai se abrir, e vai haver um reboliço no mundo inteiro de pessoas saindo de dentro da terra e subindo, num piscar de olhos, nós os vivos. Que esse corpo aqui é mortal, será revestido da imortalidade, e seremos trasladados vivos sem ver a morte, e nosso corpo será glorificado. Nos encontraremos com todos os irmãos que morreram e ressuscitaram, e vamos subir para o céu, uma grande multidão subindo, todas vestidas de branco, porque se o arrebatamento acontecesse agora, esse terno, esse óculos, tudo cai ao chão, a sua roupa cai ao chão. Sabe por quê? Tem um guarda-roupa celestial preparado, e nós temos vestes brancas, que na hora do toque da última trombeta, anjos virão e trocarão a nossa roupa com vestes brancas, e subiremos aquela grande noiva vestida de branco, subindo para o encontro do noivo nos ares. E aí subiremos para o céu com Jesus, e lá ficaremos 7 anos de festa no céu, porque as bodas são representadas, 7 dias de festa, casamento judaico, 7 dias de festa. E a Bíblia diz que cada dia representa um ano. Na visão de Daniel, da 70ª semana de Daniel, uma semana de anos, cada dia é um ano. Então 7 anos estaremos no céu. O Pai vai celebrar um grande casamento, em que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. E 7 anos o marido agora estará levando a sua esposa
esposa para conhecer as maravilhas celestiais. Assim como no casamento terrestre, o esposo recém-casado leva a esposa para a lua de mel. Vai ser 7 anos de lua de mel no céu com Jesus. Agora, ai daqueles que ficarem na terra quando a igreja tiver 7 anos no céu. Porque durante esses mesmos 7 anos que a igreja estará no céu, na terra será a grande tribulação. Que Jesus disse que esses dias foram abreviados. Porque se não fosse abreviado, não iria sobreviver um ser humano. Mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. Então, durante 7 anos, assim que a igreja for arrebatada, o mundo conhecerá o anticristo. E os crentes que ficam com um pé no mundo e um pé na igreja também ficarão para conhecer o anticristo. Eu já vi alguns especuladores falando assim: eu acho que deve ter um grande político aí no mundo que é o anticristo, ninguém sabe. Será que ele já está em nosso meio? Será que ele vem da Europa? Será que ele vem de Israel? Se você quer saber de onde ele vem, viva uma vida cristã relaxada, porque aí você não vai subir no arrebatamento e vai conhecê-lo pessoalmente, e vai ter oportunidade de falar se você quer ou não quer a marca da besta. E se não quiser a marca da besta, morre! Está compreendendo? Eu não vou entrar sobre esse assunto aqui, mas será horrível. Se você acha que o Brasil, com a presidenta Dilma, não está muito bom, imagina com o presidente anticristo, porque ele vai governar o mundo inteiro nesse período. Ao fim desses 7 anos, aí vem a segunda fase da volta de Cristo, que ele descerá do céu com a igreja. A igreja vai subir como noiva, vai descer como esposa. Jesus descerá do céu, igreja, não sozinho. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Ele será vitorioso como Rei dos reis e Senhor dos senhores, montado em cavalo branco, e os exércitos celestiais, que é a igreja triunfante, vestida de linho finíssimo e branco, também montada em cavalos brancos, desceremos junto com ele. E aí os pés dele vão pisar na terra, não no Rio de Janeiro, no Pão de Açúcar, no Monte do Pão de Açúcar, não no Monte Everest, mas ele vai pisar no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, porque dali ele subiu ao céu, ali ele vai descer com a boca, com o sopro da sua boca, ele vai colocar no anticristo e o falso profeta, igreja. E todo olho o verá nesse dia, e ele vai estabelecer na terra o milênio, e nós reinaremos com ele os 1000 anos para começar e a eternidade para continuar. Irmãos, a terceira pergunta é: o que é que nós estamos esperando? Hein? O que nós estamos esperando? Nós não estamos esperando o anticristo. Eu não quero nem saber quem é anticristo. Eu estou esperando o verdadeiro Cristo. Eu não
sou profeta, eu estou esperando o verdadeiro profeta dos profetas. Como muitos estão até preparando, tem lugar que eles estão levando a sério mesmo, estão preparando casas subterrâneas para se proteger do fim do mundo. Muitos estão esperando o fim do mundo, já com data marcada para dezembro de 2012, mas nós não estamos esperando o fim do mundo, nós estamos esperando aquele que vai restaurar o mundo, nós estamos esperando novos céus e nova terra, igreja. É isso que nós estamos esperando. E mais, nós não estamos esperando a morte, nós estamos esperando a ressurreição e a vida. Estamos esperando o arrebatamento, o toque da última trombeta, para subirmos ao encontro do Senhor nos ares. É isso que nós estamos esperando. Agora, como é que nós devemos esperar a volta de Cristo? De que maneira? Paulo teve que repreender alguém na sua época, porque teve um que veio com uma conversa fiada, dizendo que acreditava tanto na palavra que Paulo estava pregando, que Jesus ia voltar a qualquer momento, ele não ia nem trabalhar mais, eu não vou nem mexer com nada, não vou trabalhar mais, porque Jesus vai voltar a qualquer momento, para que eu vou trabalhar? E Paulo falou assim: olha, quem não trabalha também não coma, então faz um jejum até o arrebatamento da igreja. Então não é assim que nós vamos esperar a volta de Cristo. Nós vamos esperar, estamos esperando a volta de Cristo, trabalhando para Ele. E isso a nossa declaração de fé ensina. Dentre outras coisas, uma parte da declaração diz assim: ó, sabedores que 1000 anos são como um dia para o Senhor, e que ninguém sabe a hora do seu aparecimento, que cremos ser iminente. Cada dia deve ser vivido como se ele fosse chegar antes do anoitecer. Anoiteceu, ele ainda não chegou, mas esta noite devemos vivê-la como se ele fosse chegar antes de um novo amanhecer. E devemos obedecer a ordem de Jesus quando ele diz: trabalhai até que eu venha. Quer dizer, toda obra de propagação do Evangelho, o envio de missionários, abertura de novas igrejas, inclusive para isso requer dizimistas e ofertantes fiéis, tudo isso deve prosseguir. As obrigações gerais para a edificação da igreja, promover campanhas como esta de jejum, de oração, de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, tudo isso, o evangelismo, igreja, tem que prosseguir, ganhar almas para Cristo, porque nós devemos esperar a volta de Cristo, trabalhando para Cristo. E eu estou ensinando na minha igreja lá em Belo Horizonte que eu, como pastor daquela igreja ali do Padre Estado, a minha principal função na igreja não é ser pastor da igreja. A minha principal função na igreja é ser ganhador e discipulador de almas para Cristo. E o cargo de pastor é o segundo, ele vem em segundo lugar. Primeiro, eu sou ganhador e discipulador de almas para Cristo. Eu estou fazendo isso.
Eu estou ganhando almas para Cristo. Eu batizei domingo passado 22 pessoas, das quais 12 foi eu que preguei e elas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e eu estou ensinando eles a andar com Jesus. Que o principal cargo dele é ganhador de almas e fazedor de discípulos aqui nesse lugar. Esses diáconos, esses músicos, cantores, ministros de louvor que estão aqui, de nós sermos salvos e Jesus permitir que nós vivamos neste mundo. Ele mesmo disse: eu vos tirei do mundo e ao mundo eu vos enviei para ser luz do mundo. E cada um aqui, tem pessoas aqui na igreja que pensam que você não é diácono, não é diaconisa, não pertence ao louvor, não é obreiro, acha que não tem cargo na igreja, mas tem. Todos vocês aqui, todos são ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Todos vocês têm cargo na igreja. Você é ganhador e discipulador de almas para Cristo até o toque da última trombeta. Eu até senti no coração de terminar dando mais um toque profético desse chofar. Vem, Senhor Jesus, é a última oração registrada na Bíblia. De Maranata! Vem, Senhor Jesus! Agora gritado: Maranata! Vem, Senhor Jesus! Está liberado o toque de vitória. Está liberada a palavra de vitória para esta igreja. E eu creio que essa palavra está realizando em cada coração o projeto, o propósito para o qual ela foi liberada. E esta igreja que já tem sido uma igreja vitoriosa, depois desses 40 dias, muito mais vitória virá